Olá, tudo bem? Programa Terceira Visão, quarta-feira, 21 horas, falando sobre, primeiro, queima de pedido no Caldeirão, falar com a Sociedade Márcia Matos, o Pix está aqui embaixo, da Magos, tá? Falar com ela, ok? 2, quer comprar aula, Sacerdote Márcia Matos, valores, o título que você quer, tá na nossa loja, que está aqui embaixo também. 3, o sorteio da rifa, concorrendo a uma aula da Magos sobre druidismo. Você compra os números que eu sou da Márcia Matos, R$10 cada número. O sorteio tá aí, já tá rolando a rifa. Sempre tá rolando a minha rifa, tá ok? Escolhe seus números, deposita e escolhe os números, né? Que o pessoal faz assim. E o Boa Noite, Sociedade Márcia Matos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal. O programa de hoje é... Nós vamos falar hoje sobre mitologia celta de Gabriel, é o tema de aula. Gabriel comprou a aula de mitologia celta, está tirando suas dúvidas aqui no programa e partilhando com vocês sua dúvida. Vamos lá. Mestre, na aula é dito sobre uma peste lendária. Questiono se grande parte das doenças da época podem ter sido causadas devido à grande quantidade de raças diferentes vindas de outros planetas. Ou a arma química criada pelos próprios humanos mesmo. Poderia falar mais sobre essa peste? Olha só, essa em particular da aula, ele se refere a uma praga que assolou a humanidade. E o que acontece? Os druidas, alguns dizem que eles também foram afetados, não, óbvio que não morreram, né? Mas foram afetados. E quem encontrou a cura para essa doença? Foi o grande, no druidismo se diz, o grande mestre, o mestre maior, Ram, que muita gente aí disse que montou uma escola fiada. E ele foi o grande, vamos dizer assim, salvador, porque os druidas eram médicos, engenheiros, generais, juízes, tudo, né? Como tudo, mas ele foi quem encontrou a cura para essa praga em particular. Do que você está falando é da doença criada por causa, no Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que dizem as más línguas que não é um homem, é uma mulher, que teve que usar esse pseudônimo para poder escrever seus livros. Sabe como é que é, né? No século XX, hoje em dia, no século XXI, no Brasil já é complicado ser mulher, imagina no século XX. Então, ela, quando escreve A Guerra dos Mundos, a vitória da humanidade sobre os invasores, com aquela doença misteriosa, que não tem nada misteriosa, é sobre essa doença, porque na realidade o final não é tão feliz, porque em desenvolver aquela doença, só que ela terminou matando a humanidade toda também. Não extinguiu a raça humana toda, porque você sabe que os cofres do tempo salvaram uma parte da humanidade, né? Que existem hoje em dia, até hoje, né? Espalhar pelo mundo. Vamos lá. Mestre, como é dito na aula, os nêmides se infiltram entre nós, trocando bebês humanos por nêmides. Qual o objetivo final dessa... Ele botou espionagem. Dessa espionagem, Olha só, os nêmides, que são um dos invasores da Terra, que vieram ajudar contra os Totodanaã, contra os Fomoré, mas foram derrotados, foi horrível. Eles têm seus territórios no mundo. Se você invadir o território deles, eles vão te atacar. Um dos preços a pagar é que eles vão sequestrar, eles querem recém-nascidos, e vão substituir por filho dele que vai ter a mesma aparência. Inclusive na Irlanda tem muito isso.
essa lenda, sabe? De que essas criaturas tomam uma forma de pessoas já adultas, não é só de recém-nascido, aquela coisa toda. Existem uns filmes sobre essa temática, né? De onde eles vêm, aquela coisa de alguns moram dentro da árvore, aquela árvore na verdade é como a tarde do Dr. Who, muda dentro do espaço-tempo, hoje está aqui, amanhã não está, aquelas coisas todas. São as lendas da mitologia celta que sobrevivem ainda hoje na Irlanda, que aqui no Brasil não se fala muito sobre isso, porque sabe como o brasileiro é, né? O brasileiro coxinha, como é que ele é, né? Ele é limitado. Então, até hoje eles acreditam nisso na Irlanda. Que os Nêmides atuam muito além dos limites que os druidas colocaram. Entendeu? Mestre, quando os Fomorés chegaram na Terra, já haviam corpos físicos densos? Sim, sim. Porque a premissa, eles se alimentam de seres humanos, né? É bom, né? Você comer um bife etérico. Imagina. Não, eu quero comer um hambúrguer etérico. Beber uma Coca-Cola etérica. Então, já existe um corpo físico. Mas o que é corpo etérico? Compra a aula, fala com a Celeste Massa Matos, e aí você vai entrar no mundo da magia. É porque, como essas coisas são apresentadas no Brasil, fica uma coisa meio etérea. E elas, na verdade, são um estudo de algumas nações aí, que eles usam, tudo que você aprende na Matos é estudado no exterior e nesses países, né? Que ficaram conhecidos como os aliados, né? Os nazistas também usavam esse conhecimento. Uma divisão secreta dessa, mas isso é tema de outro programa que está aqui, você procura e você vai ver que a história é de terror. Vamos lá. Mestre, nesse quadrante do universo, o Homo sapiens é o único a ter a individualidade e não uma mente coletiva? Olha, isso daí é um problema sério, rapaz. Como eu vou dizer para você? Nossos vizinhos, como eu já falei em outro programa e depois foi revelado aí para vocês, que existem planetas semelhantes à Terra 8 anos-luz da Terra, isso, aí depois veio à tona. Eles têm esse pequeno problema. O que acontece? Isso é uma proteção que o Homo sapiens possui. O Homo sapiens possui uma diversidade genética que é uma defesa natural, não é natural, óbvio, que o Homo sapiens foi criado no laboratório, né? Por quê? Aí nós vamos entrar, gente, em coisas que vocês não estão preparados para saber. Como aquele cara que fala, nós temos entidade biológica dentro do novo governo americano. Não é só o governo americano, gente, não são só os americanos, não. Os russos têm, na Kaspersky, que é a área 51 russo, tem os ingleses, tem um bocado de que tu nem imagina, cara. Não é só o americano não, tá? É a coisa mais extensa do que vocês pensam. E essa característica é o que eles têm, por isso que eles abduzem muitos humanos, pela sua característica genética. E tudo isso acontece com autorização, tá? Ninguém... É claro que existe um ou outro aí, metido a esperto, que chega a separar pessoas por aí. Os homens de preto, irmão, eles estão mais ocupados com outros problemas do que isso aí. É uma outra divisão que cuida dessa parte. Vamos lá. Mestre, o motivo de alguns tuatas terem ficado aqui enquanto os outros foram embora é para poder manter o pacto estabelecido ou porque alguns eram pais de Néfimos? Tem dois motivos. Quando eu falo assim, existem na audiência do Congresso americano sobre a vida alienígena, esse bicho, ele fala, olha só, eu não posso falar sobre isso porque eles vivem entre os Homo sapiens
antes da Era do Gelo, gente. Muito antes da Era do Gelo. Muitos deles são motivo do Homo sapiens sobreviver à Era do Gelo, cara. Como agora alguns filmes estão começando que eu já falo aqui em outros programas sobre isso, vampiros, que os tipos vampiros, os lobisomens, foram aqueles que ajudaram o Homo sapiens a sobreviver à Era do Gelo, aquela coisa toda, né, gente? Então é só maratonar aqui o programa. Vamos lá. Nesta aula é contada as histórias de lugares que estão entre o astral e entre o plano físico, o chamado de Sítio, que o senhor cita a ilha de São Brandão como exemplo. Seguindo o exemplo de São Brandão, podemos dizer que a lendária ilha das Amazonas também fica no Sítio? Já falei sobre isso em outros programas. Na verdade, a ilha de São Brandão e aquela ilha que parece a Mulher Maravilha, aquilo ali é uma dimensão de bolso. Foi assim que lemurianos, terceira raiz, que isso, raça raiz, quem é lemuriano? Maratona, o programa tem aqui. Os Atlantes, quarta raça raiz, que são mais famosinhos, né? Sobreviveram nessas dimensões de bolso. Você vê que é uma dimensão de bolso. Tem umas falhas. Tem uma série agora, From, Origem, que é sobre uma dimensão de bolso. E como eu estava falando com o pessoal que tem estado dentro do grupo de estudo, como é que é o grupo de estudo? Comprar aula. Tem que comprar no mínimo 3 aulas. Para a gente poder ter o que discutir dentro do grupo de estudo. Quem estava falando sobre o From, Origem, que eu estou falando, isso daí, gente, é uma dimensão de bolso. Onde estão presos fumoré, vocês vão ver o fumoré, entendeu? Com aparência humana, apesar de não ter aparência humana, mas tudo bem. Tanto é que eles mostram a verdadeira face na série. E agora, no final da segunda temporada, é isso aí, é uma dimensão de bolso que a mulher consegue escapar da dimensão de bolso. Por exemplo, Avalon é uma dimensão de bolso, eles ainda existem aí, estão aí enchendo o saco. Sacanagem. A ilha lá da Mulher Maravilha é um exemplo de dimensão de bolso. From, que é uma série também, faz sobre dimensão de bolso. E é o que? Como é que chama? Fora de fase. Está fora do espaço-tempo normal. Uma dimensão criada, artificial. Onde você vai ver o que está acontecendo aí fora, que né, não vai ser nada bonito, e você está dentro protegido. Pode explodir arma nuclear, vai. Porque quem está de fora não vê, a quem está dentro vê você. Tem umas dimensões de bolso que são mal feitas, que quem está dentro também não vê você não, tá? Depende de alinhamento estelar, mal feito. Tecnologia mal feita. Atlante, claro, né? Que os lemurianos que eram do Bombomar. Vamos lá. Mestre, levando em consideração que Kukulkan, Quetzalcoatl, etc., são os anjos sentinelas e os povos como os maias realizavam sacrifícios de sangue humano, pode-se confirmar que alguns fumorés são os anjos? Olha só, quando a gente fala de anjo, está falando uma coisa. Quando a gente fala de fumoré, está falando de outra. Quando a gente fala de Nephilim, a gente está falando uma confusão. Os Néfilins são seres que não deveriam existir. Por isso que eram mandados anjos para matá-los, porque você só consegue matar essas criaturas quando são crianças. Entendeu? Kukulkan é a serpente plumada maia, Quetzalcoatl, serpente plumada azteca, são o que? Dragões. Que o pessoal pensa que dragão tem escama, dragão tem penas. Por isso que são serpentes emplumadas. São reptilianos que tomam a forma humana conforme a mitologia chinesa, a mitologia celta, entendeu? São criaturas que
podem tomar a forma humana, porque eles são antropomorfos. Esse negócio de metamorfo, gente, é uma outra coisa. É aquele que pode tomar forma de qualquer coisa. E o antropomorfo só toma forma humanoide. Entendeu? Então, tipo aí, Invasão Secreta da Disney. Aqueles reptilianos que têm habilidade, porque eles são camaleões. Tipo camaleões, entendeu? Toma forma humana. E eles estão na mitologia egípcia. Aí tinha Irmandade de Tahut, que eles chamam de Tote. Que aí tinha um segredo para eles se revelarem. Que é uma coisa muito legal não, entendeu? Eu não gosto muito de serem descobertos, não. Eles ficam meio revoltados. Sem ter vontade de devorar você. E por aí vai. São répteis, né? De novo, eles são répteis, você é um mamífero. Entendeu? Cobras comem ratinhos, que é um mamífero. Ok? Você não passa um ratinho para eles. O lanche da madrugada. Lanchinho da madrugada. Mestre, o senhor explica na aula que algumas raças que vieram para cá eram voltadas para a agricultura e não para a guerra. Significa que cada parte do mundo recebia habilidades diferentes dos visitantes? Sim. Por isso que quando os espanhóis chegaram na América pré-colombiana, eles não tinham defesas. Primeiro que a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter que entrar na história, para vocês entenderem os passos dessas raças ao longo da história humana. Então é uma coisa que demanda um programa maior. E por que os espanhóis conquistaram? Pô, com Pizarro, com meia dúzia, com 40, 50 homens dominou o Império Inca, que era imenso, gigantesco, Quichua, né? Inca, Quichua. Como? Porque tinha um elemento de desequilíbrio que foi dado, infelizmente, aos europeus pelos mongóis. Ah, os mongóis não, gente. Os templários, que quando inventaram os mongóis, absorveram essa tecnologia da pólvora e trouxeram para a Europa quando foram expulsos pelo filho do sultão Beibás, lá em Acre. Foi uma correria, um dia eu conto sobre isso. E nisso eles levaram essa tecnologia para a Europa, que aperfeiçoou a pólvora como instrumento de morte. E assim, com esse desequilíbrio tecnológico, eles conquistaram as Américas com massacres, genocídio, onde Colombo, que era o mestre, o nome dele não era Colombo, isso é um anagrama, Cristóvão Colombo é um anagrama, não é o nome do cara. Ele foi contra, por isso que ele desaparece da história, porque ele era grão-mestre de uma sociedade secreta. Uns templários meio rebeldes, sabe qual é? Então, ele desaparece da história. Tem um final, né, que a elite, o cristianismo gosta de contar, a pobreza, pronto, aí o povo fica desesperado, ai, acabou na pobreza. Ai, meu Deus, não foi nada disso, gente. Quando ouviu essa história, morreu na pobreza, tu sabe que é mentira, o cara morreu. Deu bem, ó. Porque rico nunca vira pobre, rico fica menos rico, sempre. Vamos lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, tenham entendido um pouco. A aula sobre mitologia celta está à disposição para a Sociedade Márcia Matos. Ela é bem extensa, é uma aula, né? É um aulão. Então, curta o canal, assine, comente, tem aqui, vai no canal Sociedade Márcia Matos, vai lá, assina, comenta, entendeu? E, principalmente, o sininho, ativa o sininho aqui no canal da Sociedade Márcia. Aguardo você no próximo programa. Até lá. E dúvidas sobre o programa? Mande para a Sacerdote Márcia Matos de 5 a 10 perguntas. Ok? Até lá e obrigado.